Olá, nesse vídeo, galera, eu quero mostrar para vocês uma visão geral sobre como que funciona o software HDM, tá? O que é interessante dele, logo na página principal, a gente chama isso de painel principal, o produtor rural ele já tem uma visão completa com vários indicadores na tela. A gente tem aqui indicadores de mercado, nós temos aqui quadro de alertas de mortalidade, isso aqui foi desenvolvido para que o produtor rural ele não precisa chegar no fim do ano para ver o índice de mortalidade para ficar preocupado. Então, a cada mês, a cada atualização do sistema, esses indicadores eles vão se modificando. E a hora que chegar, né, as metas são configuráveis. Então, a gente colocou aqui no caso dessa propriedade uma meta de 1% para morte geral de rebanho, está em 0,08, está super tranquilo, não chegou nem a 1%. A morte de bezerro também é muito importante para fazendas de cria. Então colocamos aqui como 4% seria nível crítico e ainda está abaixo de 4% no caso dessa demonstração aqui. A hora que chegar aqui, ó, começar a entrar no vermelho, é a hora de chamar veterinário, é a hora de ficar preocupado, é a hora que realmente o índice ultrapassa um valor normal e começa a prejudicar financeiramente o desempenho do rebanho. Aqui nessa tabelinha também a gente tem um indicador de desmamas do mês, né? Então, para fazenda de cria, temos aqui duas opções. Se o produtor rural está acostumado a desmamar bezerros de 8 meses, nesse mês atual, ó, olhando aqui, né, quando você entra, o HDM ele já abre na tela do mês que você tá. Então, nós estamos no mês 5, tá? Com atualizações de dados referentes ao mês anterior, mas é o mês 5. E aí, nesse mês 5, mês de maio de 2024, quando eu estou gravando aqui esse vídeo, se você desmama bezerros com 8 meses, você não tem nenhum bezerro para ser desmamado. Mas você já sabe que se você desmama com 7 meses, você tem 346. Olha lá. Ou já te serve também como um alerta. No mês que vem, esses 346 bezerros baseado em volume de nascimentos, tá? Pode ser que teve alguma morte, tudo bem aí e tal, mas é relacionados ao que tinha sido lá atrás, quando você lançou nascimentos, ele está contabilizando. Então, no próximo mês, esses bezerros vão estar com 8 meses. Você já sabe o volume de desmamas que você vai ter. Então, aqui são indicadores bem legais mesmo já de mortalidade de desmama. Nós também temos aqui no HDM uma agenda, ela foi pré-configurada aqui em configurações, agenda de atividades, e você seleciona lá mês a mês o que tem que acontecer, tarefas de administração, manejo, nutrição, pastagem, sanidade e muitas outras coisas, reprodução e tudo. Né? Se o cliente tem mais de uma fazenda, gente, vai aparecer informações para qual fazenda que vai acontecer, isso pode ser personalizado. Para quem tem só uma, vai aparecer só daquela uma determinada propriedade. Mas aqui então é para lembrar, ao mesmo tempo que todo mês, no começo do mês, na primeira semana, essa agenda de atividades é disparada para um e-mail. É disparada para um e-mail que você configurou. Pode ser o seu e-mail, pode ser o e-mail do encarregado do seu escritório, pode ser o encarregado da fazenda, o gerente, o capataz, tá? Ele também recebe essa cópia de tarefas que tem que ser executadas. Aqui embaixo a gente já tem aqui no painel principal também, olha que legal, um estoque de rebanho, tá? Referente à última atualização, o que tinha lá de por categoria, no caso aqui touros, machos 3, machos 2, machos 1 e bezerros, são categorias de machos, bezerro ao pé, de machos 1 a machos 3 são recria e engorda, tá? E touros é touro servindo a vacada, touros em serviço. Na categoria de fêmeas nós temos vacas, nós vamos chamar de matrizes, são fêmeas em reprodução, poderiam ser novilhas, desde que colocou em reprodução, o ideal é que você movimente o animal, a fêmea que entrou em reprodução já para a categoria de matrizes ou de vacas, por quê? Porque é um indicador do volume de matrizes que estão em reprodução, e nós temos fêmeas 1 e fêmeas 2, que são categorias de recria, tá? Recria de fêmeas, ou recria engorda, e por fim pode ter ido para o sistema de cria, como matriz, ou pode ter sido abatida, ela vai ser vendida daqui. E bezerros ao pé, bezerras fêmeas ao pé. Então eu tenho aqui um indicador do estoque atual baseado na última atualização. Eu tenho aqui a taxa de lotação atual referente à última atualização. Então, por que última? Eu estou no mês de maio, mas o mês de maio não acabou, tá? Hoje eu estou gravando o vídeo, o mês de maio não acabou. Então, o último mês que você tinha dados fechados
foi o mês 4, abril. Olha aqui, ó. Então já aparece aqui, referente ao mês 4, tá aqui, essa era a taxa de lotação da propriedade. Aqui indicadores de produtividade de carne, tanto em quilos por hectare como arrobas por hectare. No caso do Brasil, a gente usa muito arrobas por hectare. Outros países usam para falar de quilos por hectare. Tá? Mesma coisa, esses dois aqui são idênticos, mas indica a capacidade de performance que a fazenda está tendo. Isso é acumulativo ao longo do ano. Então, o índice está baixo aí, Marcelo. Pô, mas nós estamos no mês 4, só passaram 4 meses do ano. Então, como que vai terminar esse relógio no fim do ano? A gente tem uma meta, a gente quer chegar em 12 arrobas por hectare, tá? E aí você está trabalhando esses relógios, esses aqui de produtividade, eles são acumulativos. O financeiro também é acumulativo. A todos os meses você vai lançar lá receitas e despesas e ele vai te dar como que você vai terminar o ano em relação à sua meta. Esse aqui é do mês atual, tá? Aqui embaixo, referente à taxa de lotação, a gente também, ó, taxa de lotação é uma coisa super importante. Então a gente tem um histórico, né, de mês a mês de como que tá indo a taxa de lotação e a média do ano. Então olha aqui, ó, aqui teve 0,9, baixou um pouquinho, aumentou um pouquinho. Por que aumenta? Por que abaixa? Porque o gado ganha peso, porque você compra animais, porque você vende animais, porque nascem animais, enfim, a tua carga vai mudando. Aqui a configuração do sistema de produção, como que ele está atualmente, quantos hectares tem de pasto, de agricultura, de outras explorações, de reserva e a área total da fazenda. E aqui um histórico de nascimentos durante o ano, mortes durante o ano, compras durante o ano e vendas durante o ano, mês a mês, num formato gráfico. Se o cliente tem mais de uma fazenda, vai aparecer os indicadores e ele vai ter, às vezes ele faz transferências de gado de uma fazenda para outra, vai aparecer aqui saídas e entradas, tá? O que saiu de uma, o que entrou em outra também, numa tabelinha bem simples. Isso aqui é uma forma visual no painel de navegação, no painel principal, em que a gente tem toda a parte de controles, né? Isso que é legal, que o produtor rural ele já abre o programa tendo uma visão geral de como que está a sua empresa, o seu sistema de produção. O objetivo maior do HDM definitivamente não é controlar animal por animal, é controlar os macroindicadores, é controlar as macroinformações e ter relatórios simples e fáceis, tá? Quero mostrar aqui para vocês, antes de eu avançar, um ano anterior. Mas como que terminou o ano? Vamos vir aqui nessa propriedade. Ó, dezembro de 2023. Eu coloco aqui na lupa para fazer uma pesquisa. E aqui foi como acabou o ano de 2023. Olha que legal. O ano de 2023 a mortalidade foi baixa. Naquele mês de dezembro, essa era a atividade da agenda. Naquele mês de dezembro, essa daqui foi a configuração final de rebanho, de estoque. No mês de dezembro, esse daqui era a taxa de lotação. O acumulado do ano de produtividade de carne, olha que legal, esse é um indicador que a gente quer ver. Produzimos 11,25 arrobas por hectare, a meta era 12. Poxa, a média brasileira é de 3 a 5. Como que eu tô? Como que a minha empresa está indo? Como que a minha fazenda está indo? Tá? Se você tiver mais de uma fazenda, aqui nesse menu também vai ter um outro campo de busca que você pode filtrar fazenda 1, fazenda 2 ou ver o teu negócio todo, tá? Isso é que é legal, tem clientes lá que tem 4, 5 fazendas. Ele pode monitorar os dados de uma fazenda, de outra fazenda, da fazenda A, B, C, D, ou ver o global do negócio dele. Isso é que é o legal, tá? E como que terminou o ano em termos de dinheiro, né? O que a gente produziu por hectare? O ano inteiro eu lancei despesas e receitas, simples assim, e a gente, como que ficou em relação à meta? No caso aqui a gente tinha uma meta de pelo menos R$800 por hectare, podia ser dólar, podia ser a moeda de câmbio do seu país, tá? Aqui quer dizer dinheiro, tá aparecendo reais, mas podia controlar em qualquer país, você pode estar fazendo o lançamento pertinente à sua moeda. O que interessa é o indicador. Você configura a meta ali em configuração, vai ter ali os lugares para você configurar, e você lançou mês a mês e você tem um indicador. Então olha que legal, a gente bateu quase 1.000 nessa fazenda aqui demonstrativa, bateu quase R$1.000 por hectare, sendo que ela tinha uma meta de 800. A lotação, olha como se comportou mês a mês ao longo do ano, tá? E os históricos, olha lá os gráficos de nascimento, quando nasceu, o que teve de mortes ao longo do ano, qual mês que morreu o gado, quanto que morreu de gado, o que se comprou, quando se comprou, quanto se comprou, tá? E vendas também. Então eu posso navegar ao longo de anos aqui, ó, 24, 22, 23,
né? Clico aqui, dou um clique e busco as informações no outro ano. Ó, 2022, né? Essa propriedade que eu estou aqui demonstrando, ela fechou com 9,9 arrobas por hectare. Ela fechou com R$ 875. No outro ano de 2023, o cara trabalhou bem e ele já teve indicadores melhores, né? Então isso aqui que é o legal do programa, a gente tem aí no painel principal todas essas informações. Agora, como que se lança os dados no HDM? Porque o HDM é um programa excelente, fácil, simples e fácil. Foi feito para ser simples e fácil de fazer lançamentos. Olha lá, é só clicar aqui em dados mensais e já abre no ano, já abre na tela em que eu posso navegar, tá? Ano a ano as informações que foram lançadas, mas ele sempre vai abrir na tela do ano e vai falar assim para você, ó, os que tem, o mês que já tem um número aqui, uma data preenchida, é porque naquela data você atualizou os dados daquele pertinente às informações daquele mês. Vamos falar que maio tivesse acabado. E agora é a hora de eu lançar maio. Maio tá aqui como pendente, ó, tá aqui, ó, pendente. Na verdade, se eu quiser lançar junho, ele nem me deixa. Ele nunca vai me deixar lançar dados para frente sem eu lançar o próximo mês, tá? E aí eu vou clicar aqui, maio, ele aceitou o comando, ele vai abrir e aí eu já venho aqui, ó, dados mensais do mês de maio. Essa daqui é a informação. Primeira coisa, tá tudo aqui retraído, eu clico aqui em cima, ele abre o campo. Aí eu falo, receitas. Ah, qual foi o dinheiro que entrou nesse mês da atividade pecuária? Lembra que o HDM está controlando pecuária. Ah, você tem agricultura, você tem outra coisa? Nosso foco aqui é parametrizar, controlar informações agropecuárias. Então eu vou clicar aqui e vou lançar o financeiro. Ó, entrou R$ 100.000, tá? E quanto foi de despesa? Você vai ter que ter feito o controle de despesas. Ó, gastei R$ 70.000 ou R$ 200.000. Coloca aqui e clica em salvar. Eu cliquei em salvar, ele já grava a informação financeira do mês de maio. Fecho aqui, vou lançar informações de chuva. Poxa, nós controlamos a chuva lá da fazenda, eu quero ter um gráfico, eu quero ter um relatório de chuvas. Eu venho aqui e coloco quantos milímetros que choveu, ó, milímetros que choveu naquele mês. Clico em salvar, posso fechar. Venho nesse próximo campo, utilização diária, tá? Se você tivesse mais de uma fazenda, gente, nessa mesma tela ia estar pedindo tudo. Isso que é legal do HDM, ele é muito simples. Ia ter aqui a fazenda 2, ia aqui ter a fazenda 3, ia ter aqui a fazenda 4, ele ia colocar tudo numa tela só. Aí eu vou vir aqui, então, tô lançando os dados da fazenda Boa Vista. O que quer dizer utilização de áreas? No caso aqui de utilização de áreas, caso você tenha mudado a configuração da sua fazenda, eu diminuí ou eu aumentei pasto, né? Às vezes eu tinha uma área de agricultura, eu tirei 100 hectares aqui de pasto e aumentei para uma agricultura. Eu preciso informar o sistema. Por que eu preciso informar o sistema? Porque o cálculo de taxa de lotação e de produtividade de carne por hectare é baseado na tua área de pastagem. Se você não informar as mudanças de aumento ou de diminuição de área, a métrica, o cálculo, ele vai ficar errado, tá? Então, todo mês você tem a oportunidade de revisar e falar, deixa eu ver se a área tá ok ou se eu tenho que... Às vezes eu tirei uma área, coloquei um pasto em reforma, não é mais comida disponível, virou reforma, então eu vou lançar em outros, aquele volume de hectare, e diminuo de pastagem. E lá na frente, quando eu volto a ter o pasto disponível, eu vou lá e zero lá, isso daqui, e aumento a área de pasto. Então, essa é uma explicação por que eu tenho esse campo de utilização de áreas. Agora, a parte importante, uma das partes super importantes, informações gerais do rebanho, tá? Então, olha lá, nós não lançamos vaca por vaca, bezerro por bezerro, boi por boi, animal por animal, brinco por brinco. O HDM, ele foi feito para ir nas macroinformações. Isso é o que interessa. Macroinformações que vão dar relatório de performance. Quando eu vim aqui em informações gerais do rebanho, o que eu quero saber para que ele possa calcular a produtividade de carne? Eu quero saber carne que saiu. Quantos quilos vivos, ó, quilos vivos saíram? Saíram como? Vendidos, tá? Eu comercializei carne, total de quilos vivos. Eu vendi 10 animais de 500 quilos. Olha, 10 animais de 500 quilos virou 5.000 quilos. Eu venho aqui e coloco 5.000 quilos de carne, tá? E se foi transferido de fazenda, não foi vendido, mas saiu carne. Eu tenho mais de uma fazenda, eu transferi de uma fazenda minha para outra. Eu vou dar a saída de carne de uma fazenda para outra. De todo jeito, isso é volume de carne produzida que saiu da fazenda e ele é contabilizado lá. Ao mesmo tempo, eu tenho entrada de carne.
tá? Eu tenho entrada de carne. Então essa carne que não foi produzida na fazenda e que eventualmente entrou, ela tem que ser descontada da minha métrica lá no final. Então, eu comprei um touro de 600 quilos. Beleza, eu vou aqui e lanço os 600 quilos que entrou de fora, tá? Ou eu comprei bezerro, eu comprei garrote, comprei vaca, eu somo o total de quilos vivos que entrou como compra ou como transferência de fazenda. Eu tenho mais uma fazenda, saiu de uma fazenda e entrou na outra. Eu posso também estar fazendo esses atualizações, esses lançamentos. Esses aqui, ó, são campos super importantes. Se você não lançar, não vai calcular a produtividade de carne, que é o indicador, né? Nossa, será que eu estou sendo um bom produtor? Como que eu sei se eu sou um bom produtor de carne? Calculando a produtividade de carne por hectare, ou em quilos por hectare, ou em arrobas por hectare. E simplesmente, com esses lançamentos aqui, eu já vou ter aquele indicador funcionando. Também tenho aqui a oportunidade de lançar informações na parte reprodutiva. Eu vou lançar vaca por vaca? Não, eu preciso das macro informações. O AgriADM é um programa de inteligência, de controle de dados macro. Aonde que eu quero ver? Não é a performance do indivíduo, e sim a performance da empresa, do negócio. Então, em relação à reprodução, você mexeu com o IATF, sincronizou quantas vacas nesse mês? Olha, eu sincronizei aqui 100 vacas, eu vou ali e coloco 100 vacas. Quando eu fizer o toque, se eu quiser ter histórico de desempenho, tá? De média, qual foi... não é do lote, tá? É do total. Às vezes eu fiz 2 lotes, às vezes eu fiz 3 lotes. O total de cabeças que eu fiz sincronização. A prenhez média que eu tive no mês da IATF. Eu venho aqui e lanço, porque vai gerar um histórico lá no relatório de reprodução. A mesma coisa se você trabalha com embrião, transferência, quantas receptoras eu sincronizei. Coloco aqui. Qual foram os dados de performance? Qual foi a prenhez das receptoras de embrião? Posso colocar aqui. No caso de toque geral, né? Chegou lá num determinado mês, eu vou fazer o toque geral no meu rebanho. Quantos foram as matrizes, as vacas tocadas? Coloco aqui. Qual foi a quantidade de vacas que ficaram prenhe? Ele vai calcular o índice, tá? Você não precisa colocar o índice aqui. Olha, deu tantas vacas tocadas, tantas vacas ficaram prenhe. Vai aparecer no relatório. Quantidade de doadoras. Se você coleta ou aspira embriões, quer ter um histórico de desempenho de doadoras. Volto a falar, não é de vaca por vaca, é global. Como que tá indo a tua fábrica, gente? Tá? Então eu aspirei 10 doadoras nesse mês e ela produziu X embriões. Aí ele vai me calcular a média, ele vai me dar um total e ele vai me dar a média lá em relatórios. Isso daqui por quê? Porque a informação, ela é importante ao longo do tempo, para efeito de comparação, para efeito de ver o crescimento da empresa. E por fim, aqui ainda em informações gerais do rebanho, quando eu faço desmama naquele determinado mês, quantos machos eu desmamei, qual foi o peso médio, quantas fêmeas eu desmamei, qual foi o peso médio. Clico em salvar e ele vai gravar as informações daquele mês, informações gerais do rebanho. Por fim, aqui agora, olha que importante, a gente vai fazer o lançamento de inventário. Aqui eu falo que é o coração do AgriADM. Aqui ele abre inventário, dados mensais de maio, tá aqui recolhido, porque se você tivesse 4, 5 fazendas, ia estar aparecendo aqui a oportunidade de lançar inventário de cada fazenda. Aqui no caso só tem uma, então eu vou clicar aqui. Ele me abre o painel de inventário de animais. Aqui é a minha oportunidade de informar para cada categoria, ó, já está pré-configurado no sistema, quais são as categorias, qual é o peso médio da categoria, como é que ela corresponde em unidade animal, e abriu o mês com esse volume de gado. Da onde que abriu esse mês? Ó, estoque inicial de maio foi o estoque que terminou o mês anterior. Então, no mês anterior, eu tinha 62 touros, 257 macho 3, 313 macho 2, 313 macho 1, 511 bezerro macho. E assim também as fêmeas, tá? Então, olha lá que legal. E aí, ao longo do mês, ocorreram compras, nascimentos, alterações de idade, que era, né, eu tirei de uma categoria, coloquei para outra, ou idade, no caso nosso aqui é peso. Uma coisa importante que eu quero te mostrar, o AgriADM, ele não controla as informações de inventário de animais baseadas em ERA, que é o que muitas fazendas fazem, é o que a própria defesa agropecuária da maioria dos estados pede. Qual é o problema de controlar por ERA, tá? Por que o AgriADM controla em peso e não em ERA? Agora eu vou explicar para você. Nutrição, a gente faz planejamento nutricional baseado em peso. Reprodução,
O planejamento reprodutivo é baseado em peso. Sanidade, que é a aplicação de remédios ou compra de medicamentos, é baseado em peso. E taxa de lotação, que é para mim ver lá o efeito do rebanho em cima de pasto, é baseado em peso. Então, por isso que a gente controla no HDM o nosso rebanho em categorias distribuídas por faixa de peso. Porque o que interessa é peso, não é idade, tá? Então, a gente tem aí todas as categorias já pré-definidas em peso. Então, quando eu faço aqui as movimentações de entradas ao longo do mês, vamos falar que nasceu 10 animais, eu venho aqui e coloco 10, pronto, né? E nasceu 10 bezerro macho e nasceu 5 bezerra fêmea. Ó, aí eu comprei mais naquele mês, eu comprei 3 touros. E naquele mesmo mês eu vendi 50 vacas. Tava vaca gorda, fui mandar pro pau. E naquele mês morreu 8 macho 2 e 5 bezerra fêmea. Então olha lá, eu lanço aqui e automaticamente ele já faz o cálculo, ele já faz o ajuste. Ó, começou com 62, aumentou 3, não morreu nenhum, não teve mais nada, ficou 65. E ele já calcula para você o que isso representa em unidade animal. Então essa fazenda, ó, antes de eu salvar o inventário, eu faço todos os lançamentos, Por exemplo, se eu fosse desmamar um gado, eu ia vir aqui e falar, eu desmamei 55 bezerras fêmeas, olha lá, ó, lanço aqui saída de era, e eu tenho que dar entrada de era na categoria de cima. Ela sai da categoria de bezerras para virar fêmea 1. Eu tirei 55 bezerras e faço a entrada de era aqui, ó. Ó, 55. Aí ele faz a movimentação do rebanho, tá? Então sempre, algumas vezes por ano, eu tenho que fazer a atualização das minhas categorias, porque os pesos dos animais mudam. Eu tenho que ir lá e fazer os ajustes, tá? Então eu tenho lá compras, nascimentos, entrada de era, acerto de estoque, transferência entre fazendas, quando o cliente tem mais de uma fazenda. Isso como categorias de entrada. De saídas eu tenho vendas, mortes, saída de era, acerto de estoque, transferência de fazendas. Terminei, eu posso salvar. Se eu quiser fazer alguma anotação, eu clico aqui e eu podia escrever aqui, ó, morreu bezerros no pasto 10. Ou venda de boi para frigorífico. Eu coloco tudo que aconteceu, preço, o que eu quiser, quantidade, e dou um ok, ele vai ficar gravado lá, na hora que eu gerar um PDF, ele vai ficar gravado para gerar informação, é que eu vou ter que salvar aqui antes. Mas eu já tenho as anotações, se eu quiser apagar, eu volto ali e apago, tá? Dou um ok, sumiu aquilo lá, tá? Então é legal, eu lancei, eu venho aqui, salvo, finalizo a edição de inventário. Quando eu finalizo a edição de inventário, ele grava lá as ocorrências do mês. Eu não vou fazer isso aqui agora, só estou fazendo uma demonstração, tá? Então eu terminei, pronto, acabou. Olha como é rápido. Estou aqui na tela principal, deixa eu clicar aqui de novo. Estou na tela principal, chegou na hora de fazer a atualização. Opa, eu tenho que atualizar o HDM, dou um clique. Já vejo o mês que eu tenho que lançar, dou um clique. Resumo financeiro, eu já tenho lá receita e despesa. Lancei, dou um clique. Olha lá. Chuva, lancei aqui, salvei. Olha como é rápido. Utilização diária, não mudou nada. Já salvo direto. Informações do rebanho. Lanço isso daqui, o que tiver. Tá? Se não tiver tido nada, é só salvar. Não vendi nada, não comprei nada, não morreu nada, não fez nada. Meu, salva. Ele grava, tá? Ele grava o 0. Abro o inventário. Faço as movimentaçõezinhas rápidas. Clico em salvar, finalizo a edição. Acabou. Clico aqui de novo, dados atualizados. 5 minutos por mês, coisa mais rápida do mundo. E você tem o quê? Isso aqui, ó, informações. O AgraDM é para o produtor rural, para o empresário rural que quer monitorar o desempenho da empresa. Não só produtor, não só empresário, até mesmo você às vezes é um consultor, você é um veterinário, você é um agrônomo, você é um zootecnista e você quer prestar serviço ajudando a controlar, fazendo seu cliente entregar relatórios de forma super simples. Tá aqui, ó, eu entrego relatórios de desempenho da fazenda do meu cliente sem dor de cabeça, com facilidade. Eu não preciso ficar mexendo com 50 mil planilhas. Aí eu venho aqui, tem uma infinidade de relatórios, tá? Eu vou ver aqui, por exemplo, nascimentos. Que ano que eu quero nascimentos? 2024, quero agora.
Ó, ele já te dá. Mês. Quero ver como foi 2023. Ele me dá. Quero ver como foi 2022. O programa é rápido. Olha lá, muito rápido, muito simples. E o que interessa é isso. Quero ver mortes. Quero ver mortes de 2023. Quero o meu balanço. Quero relatório para mim ou para o meu cliente. Tá aqui, ó. O que morreu por mês. O que morreu por categoria. Olha que legal. Por categoria. E separado de morte geral. Se você mexe com cria, é super importante monitorar a parte de bezerros. Né? Mesma coisa lá com vendas. Por exemplo, pedir um relatório de vendas. Vendas de 2023. Tá lá. Mês a mês o que vendeu, a quantidade de animais vendidos no ano. Por categoria, o que foram as minhas vendas. E um resumo. Quantidade de cabeças, total de quilos e de arrobas que saiu. Então, a HDM é informações. Tem muitos relatórios. Estoque, olha lá. Estoque mensal. Quero ver o estoque de um determinado mês, janeiro de 2024. Era esse o estoque. Quero ver março de 2024. Era esse o estoque. Tá? Quero ver o estoque anual. Fazenda Boa Vista, ano 2023. Ele vai me gerar todos os inventários que foram produzidos no ano. Janeiro, com todos aqueles dados. Fevereiro, março, abril, a movimentação completa do rebanho até o fechamento no fim do ano, em categoria, em volume. Então, bem legal mesmo esse tipo de informação. Esse tipo de informação. Opa, saindo aqui, inventário. E agora também, temos lá um monte de relatório. Eu gosto muito desse aqui, ó, consolidado anual. Fechou o ano de 2023. Eu quero ver o total da minha empresa. Ele te dá. Fazenda Boa Vista, Mato Grosso do Sul, Santa Rita do Rio Pardo, qual é a área dela, qual foi a taxa de lotação e como que fechou de média, taxa de desfrute, quantidade de cabeças, unidade animal, produtividade por hectare, chuva, nascimentos, desmamas em quantidade, desmamas em peso, produção de leite, se você tira leite, reprodução, o que aconteceu, IATF, transferência de embriões, toque geral, transferências de gado de fazenda, ele te dá um resumo, estoque por categoria mês a mês, olha lá, e a média que rodou no ano, compras por categoria mês a mês e o total, vendas por categoria mês a mês e o total, e mortes. Então aqui eu tenho tudo. Tem um muito legal aqui que é o comparativo anual. Clico aqui, poxa, quero comparar entre 2 anos. Vamos pegar 2022 e 2023. O que eu cresci? Como que a minha empresa melhorou ou não? Ele vai te dar aqui, ó, 2022, 2023 e a variação. A área se mudou, no caso dessa fazenda não mudou, chuva não foi lançado, tá? Total de cabeças mudou, ó. Ele me dá aqui um relatório. Terminamos o ano com 4.061 cabeças, no outro ano terminamos com 3.800, deu uma variação de 204 cabeças, diminuímos o rebanho em 5%. Tá? A mesma coisa em unidade animal, uma coisa é cabeças, outra coisa é unidade animal, ele fez o cálculo, diminuiu 4% em unidade animal. Agora o rebanho médio, porque uma coisa é finalizar o ano. Qual foi a média de cabeças no ano de 2022? 3.768. Qual foi a média no ano de 2023? 3.477. Variou em 291 cabeças, tivemos uma variação de menos 7% de um ano para o outro. O rebanho médio em unidade animal, 2.900 contra 2.700. Olha que legal, estou criando informações, tá? Informações reprodutivas, de nascimento, de bezerros, de quantidade de matriz, de desmama. Olha lá, desmamei 1.119 contra 816, diminui 23% do meu volume de desmamas, tá? Mas e matrizes? Eu rodei um ano com 1.252 matrizes e o outro com 1.351. Eu aumentei o meu rebanho, olha lá o indicador, eu aumentei quase em 8%, mas nasceu a mesma coisa e desmamou menos. Olha lá, eu começo a ter informações importantes e principalmente o que interessa aqui, macroindicadores. Qual foi a minha taxa de lotação no ano de 2022? 0,9. Qual foi a minha taxa de lotação em 2023? A mesma.
tá? Aqui deu 4%, porque são as vírgulas que não estão aparecendo, mas isso foi representativo, tá? Diminuiu a 4% a taxa de lotação. Produção de arrobas por hectare, de 10 para 11, aumentou 13% a produção de arroba por hectare. Esse foi em quilo, é a mesma coisa, só para saber. Em dinheiro, qual que foi a representação? Eu saí de R$ 875 por hectare num ano para 996, eu aumentei em 13% a minha produção de dinheiro. Então são muitos indicadores, muitas ferramentas que estão aqui, muitos relatórios que a gente tem, cabeças, unidade animal, nascimento, chuva, estoque, tudo de uma forma simples. O HDM ele é feito para ser rápido, informativo, visual, né? Tanto na parte de navegação, de macroindicadores, de tela, como nos lançamentos de dados mensais. Esse daqui é a usabilidade do programa. Eu tenho também configurações, eu tenho aqui onde eu vou configurar operadores, meta, indicadores, essas coisas. E eu tenho várias ferramentas extras na parte de administração. Eu tenho aqui ferramentas que podem me ajudar na parte de administração, cotações de mercado, previsão de ganho de peso. Eu configuro aqui informações, orçamento, tá? E ele me dá relatórios à parte. Eu tenho aqui na parte de genética, sumário de touros, venda de sêmen. Eu tenho aqui na parte de pastagem, calculadora de lotação, histórico de lotação, se eu for fazer controle aqui nessa ferramenta. Eu tenho nutrição, quero calcular consumo de sal mineral, quero usar, fazer um planejamento. Quero planejar silagem para minha propriedade, para o meu rebanho. Tem aqui um planejador. Tem reprodução, eu quero fazer um planejador de inseminação artificial, de IATF. É uma ferramenta que eu lanço ali o volume, ele te dá, você escolhe o protocolo e ele já te dá a lista do que você precisa, tá? Tem uma parte de sanidade, farmácia veterinária para você planejar, manual de doenças, pesquisa de medicamentos, fichas padrões para serem utilizadas lá na propriedade, já estão aqui pré-configuradas. Eu clico na ficha e eu imprimo. Opa, essa aqui não tem que colocar ela ali, tá? E eu imprimo as fichas. Clima e notícias, você busca informações de clima, de notícias agropecuárias. E por fim, o que interessa no HDM é a facilidade de navegação, seu painel principal já com o andamento da empresa. Então esse vídeo é um tutorial que mostra que não é o objetivo do programa controlar animal por animal, mas sim ter isso, ó, uma visão do funcionamento da empresa. O HDM é um programa simples, rápido e fácil, que com 5 a 10 minutos por mês, você lança as informações e tem o desempenho do seu negócio.